Maturidade que nos conduz à fome por Deus e nos faz ter o desejo incessante de viver o chamado. Ir atrás de almas. Nós vamos ler do 27 até o 34. E essa passagem começa com algo muito interessante. Ela diz o seguinte: cresceram os meninos. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Repete comigo, por quê? Rebeca, porém, amava Jacó e ponto. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Ele disse, por favor, deixe-me comer um pouco dessa coisa vermelha, pois estou exausto. Por isso lhe deram o nome de Edom. Primeiro me vendo o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome, de que me vale o meu direito de primogenitura? Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Aleluia, coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração bem rápida. Deus, que o Senhor fale conosco, ministre sobre nossas vidas, transforme o nosso coração, que sejamos ativados, avivados e resplandecemos a Tua glória nesse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Maturidade, fome por Deus e almas. Primeira coisa que nós vemos nessa passagem no verso 27 é que começa dizendo uma coisa muito interessante dentro da linha da maturidade. Cresceram os meninos. Os meninos cresceram, o tempo passou. Eles deixaram de ser crianças, cresceram os meninos. Todavia, no meio desse crescimento, só um entendeu o evangelho. Os dois agora estavam grandes, os dois estavam evoluídos, os dois tinham maturidade, responsabilidade, emprego. Todavia um continuava com o coração totalmente terreno, enquanto o outro estava atrás de bênçãos espirituais. Nem todo crescimento faz parte do propósito. Tem pessoas que quando pequenas cumpriam muito mais o chamado do que agora que estão maduras. Muito mais. Por isso toma cuidado, porque se existe uma geração que ao crescer perdeu o chamado, nós estamos debaixo e sujeitos ao mesmo risco de, à medida que fomos crescendo, amadurecendo, assumindo responsabilidades, perder também a paixão que um dia queimou dentro do nosso coração. Perder a disponibilidade pela presença, o anseio pela glória, a paixão pelo cumprimento do propósito. Como Jesus diz, quando a videira é arrancada para que outras folhas são enxertadas, por isso gerem dentro do coração temor, porque se Ele não poupou os originais, também não poupará a nós. A maturidade precisa levar a paixão. E o engraçado é que quando nós vemos o contexto do porquê disso, nós temos o entendimento no verso 28. Olha que engraçado, Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Por que que apesar de desenvolver e amadurecer Yuri, cada um tomou um caminho diferente, foi para uma linha diferente? Porque um aprendeu a crescer sendo amado pelo que fazia, o outro pelo que era. Um cresceu aprendendo que o amor era de acordo com a sua caça. Por isso mais trabalhava, até o dia que a exaustão levou à venda da herança. Enquanto o outro cresceu, habitando em tendas e sendo amado por nada. Ele foi amado por quem ele era. Renan, aumenta o meu retorno aqui, por favor, um pouquinho. Retorno. Por que que apesar dos dois crescerem, cada um tomou um lado diferente? Você já viu dentro da mesma casa, quando dois irmãos vão para linhas diferentes, um se perde, o outro está na igreja. Um está no ministério e o outro está perdido no mundo.
Muitas vezes é pela maneira como foi criado. Esaú foi criado aprendendo que ele era valorizado, amado pelo que ele fazia. Fala com a pessoa do seu lado, o amor de Deus pela sua vida não tem nada a ver com o que você faz, mas com quem você é. Porque enquanto eu acho que o amor de Deus sobre a minha vida está naquilo que eu faço, eu vou procurar em Deus validação e não satisfação. Eu vou acessar Deus, eu vou fazer para Deus, eu vou servir Deus para ser validado, em vez de me aproximar de acordo com a intimidade que Ele já me designou. O amor de Deus pela minha vida não tem a ver com o que eu faço, mas com quem eu sou. E se eu não entender isso, eu vou viver a mesma coisa que Esaú viveu. Um dia, voltando do trabalho, coloca no verso 30, Lorena, por favor. Por favor, deixe-me comer um pouco da coisa vermelha, pois eu estou exausto. Quantas pessoas não têm se perdido no meio da exaustão do trabalho, no meio da exaustão religiosa, no meio da exaustão de eventos, no meio da exaustão da sua família? É porque elas aprenderam de acordo com o pai delas, que elas são amadas de acordo com a caça. E que o sustento delas está com o resultado que elas produzem dentro do campo. E elas têm um medo de, ao não produzir no campo, voltar para casa e não ter o que comer. Vocês estão comigo? O cansaço, isso, Olívia, o cansaço leva Esaú à cegueira espiritual. Todas as vezes que eu me sobrecarrego de atividades, eu sou conduzido por mim mesmo a uma dimensão de cegueira espiritual. Onde eu encontro isso na Bíblia? Você encontra em Êxodo. Quando aquele povo clamava por socorro, quando o socorro veio, Faraó afligiu. Então eles olharam agora para Moisés e falaram: Moisés, o que é isso que você está fazendo com a gente? O que é isso que você está fazendo a gente passar? Por que eles fizeram isso, Daniel? Porque o excesso de trabalho e de ativismo levou eles à cegueira espiritual. Agora eles acharam que Moisés estava vindo para matar, não para libertar. O excesso de trabalho faz com que dentro do meu coração aumente o meu grito por alívio, em vez do meu desejo por promessa. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque vocês são jovens. Jovens estão adentrando em áreas da vida que cada vez vai ter mais responsabilidade, cada vez vai ter mais compromisso, cada vez vai ter que fazer mais coisas, cada vez vai ter que assumir mais trabalhos. Mas, se você não entender que o seu sustento, a sua provisão e a sua satisfação está na sua intimidade dentro de uma tenda e não na sua atividade dentro de um campo, você vai morrer exausto, vai vender a bênção da sua primogenitura. Você vai chegar em um lugar em Deus que você vai falar: Deus, acho que o chamado não é para mim não. Acontece ou não acontece isso? Deus, acho que eu estou numa fase da minha vida que é trabalhar mesmo. Deus, eu acho que eu estou numa fase da minha vida que é estudar mesmo, porque eu tenho que no final do ano passar num cursinho, agora eu vou parar de ir na igreja, vou parar de pregar o evangelho, vou parar de fazer isso, vou parar. A exaustão me leva a vender o chamado. Não, agora não é tempo de pregar o evangelho, agora não é tempo de ganhar almas, agora não é tempo de manifestar o reino. Os próximos anos eu vou estudar, eu vou trabalhar. Mas não entende que a provisão está na intimidade, não está no campo. Você quer ter prosperidade? Pede uma palavra daquele que é dono dos céus e terra, ouro e prata. Para de gastar o seu esforço achando que a sua prosperidade vem pela sua mão. Sua prosperidade vem do alto. Eu trabalho as melhores ideias eu tenho no meu secreto, eu não tenho na empresa. Você quer enriquecer? Basta uma palavra e Deus te faz dono dessa terra inteira.
Você precisa entender que o óleo cai sobre a cabeça, não é sobre a mão, porque Deus quer ungir a sua maneira de pensar, Deus quer ungir a quem a sua mente é, Deus quer ungir ao seu interior, não aquilo que você faz. A cabeça não cai sobre, o óleo não cai sobre a mão, ele cai sobre a cabeça, porque Deus quer ungir o seu entendimento da sua primazia de todas as coisas. A sua primazia é Ele. O óleo não cai sobre a mão, o óleo cai sobre a cabeça. Esaú chega exausto e ele começa a vender a primogenitura por algo que ele nem sabe. Me deixa comer dessa coisa vermelha aí. Tem muita gente vendendo a primogenitura por algo que nem sabe o que é. Mas por que vende, Miguel? Porque na próxima hora, nos próximos minutos, proporciona alívio. E quem está correndo atrás de alívio vai acabar vendendo a promessa. O cansaço me leva a buscar alívio, como o rei Ezequias. Ele vendeu toda a história da sua geração porque queria paz. Ele queria sossego. Ele queria descanso. Ele queria construir a vida dele. Ei, eu quero te dizer nessa noite, você não está aqui para construir a sua vida, você está aqui para viver um propósito no reino dos céus. Não é sobre você, não é sobre o que você está construindo, é sobre o que Deus já escreveu e te dá o privilégio de participar. Não tem a ver com você. Muita gente no cansaço acaba comendo qualquer coisa, aceitando qualquer proposta. Está vivendo uma vida linda em Deus, um propósito maravilhoso, mas aceita um trabalho que agora faz com que não dê mais para ir no culto. E em troca de dinheiro, abre mão de viver o propósito. Está comendo qualquer coisa, está aceitando, está andando com qualquer pessoa, está se envolvendo em qualquer relacionamento, aceitando qualquer conselho. Quem está exausto não quer discernir, quer aliviar. Cuidado, porque nem todo alívio vem de Deus, e tem alívio que custa caro. Tem alívio que custa caro. Mas nem toda provisão vem do teu Pai. Toda resposta vem de Deus. No deserto, jejuando 40 dias, Jesus teve respostas. Mas aquelas respostas vinham das trevas. Nem toda resposta vem do teu Pai. Como saber se essa resposta vem do meu Pai ou não? Isso te aproxima ou te afasta do chamado? Isso te aproxima ou te afasta do propósito? Porque Satanás está disposto a te dar todo esse reino, desde que você não vá até o final naquela cruz. Desde que você abra mão daquilo que você tem que viver, tem que fazer, tem que sacrificar. O problema não era Esaú estar com fome. É normal ter fome, é normal estar cansado, é normal nem todos os dias conseguir estar na sua melhor fase. O problema é que no meio da fome, ele toma uma decisão que o sacia momentaneamente e o danifica eternamente. A palavra de Deus diz: bendito ao sair, bendito ao entrar. Esaú entra bendito, mas sai sem promessa. Ele entra naquela sala com fome e promessa, ele sai com a barriga cheia, mas sem ela. É melhor você passar fome, mas ter a promessa no seu interior, do que ser saciado e perder ela. E sabe o que ocorre? Esaú diz o seguinte: estou morrendo de fome. No verso 32. De que me vale o direito de primogenitura? Eu estou passando por uma fase muito complicada da minha vida, Miguel. De que me vale continuar congregando na igreja? De que me vale continuar mantendo os meus princípios e valores? De que me vale guardar o meu coração, manter a minha santidade? Agora pode não valer muita coisa, mas lá na frente vai valer o mundo inteiro.
Agora você pode achar que não vale muita coisa. Você pode achar, mas é só um pecado. Mas é só uma circunstância. Mas sabe o que custou para Esaú lá na frente? Financeiramente valeu muita coisa. Isaac era riquíssimo. O primogênito tinha direito ao dobro da herança material e física. Ele perdeu milhões e milhões e milhões e milhões de dólares se fôssemos trazer para o valor terreno. Socialmente valeu muita coisa, porque ao primogênito era dado o direito de herdar todo o respeito social dentro dos familiares e das pessoas que viviam naquela região. E espiritualmente valeu também muita coisa. A primogenitura incluía o direito de participar da aliança com Deus de Abraão, Isaque e Esaú. De posteriormente está escrito na descendência de Jesus, de posteriormente participar da genealogia do Cristo, da linhagem de Israel. Mas naquele dia ele teve fome. E lá na frente, sabe o que vai acontecer? Vocês estão comigo? Amém. Quando Ezequiel ele chega no dia da bênção de Isaac ser liberada sobre os filhos, Jacó passa na frente e Jacó recebe a bênção da primogenitura. E Esaú, ao ver que ele perdeu a bênção, sabe o que começa a acontecer, Yuri? Ele começa a chorar desesperadamente. E ele vira e fala assim: Jacó é um enganador. Ei, Esaú, Jacó não te enganou, foi você que vendeu. Jacó não te enganou, foi você que vendeu. Ele entra num desespero e fala: eu fui enganado, eu tinha promessa, eu perdi a promessa, eu era primogênito, mas ele passou na frente. Jacó é o enganador. Ei, Jacó não te enganou, foi você que vendeu. Cuidado para daqui uns anos você ver as promessas de Deus sobre a sua vida indo embora, e você falar: Deus, eu acho que o Senhor me enganou. Deus, eu acho que eu não era um avivalista, eu acho que eu não era um adorador profético, eu acho que eu não era uma voz sobre essa geração. Ei, não foi Deus que te enganou. Pode ser que no seu secreto você tenha vendido nos mínimos detalhes ela. Pode ser que naquele dia bom, que você em vez de ir orar, escolheu ir ver série, você tenha começado a vender ela. Pode ser que naquele dia exaustivo, em vez de você acordar e orar, você foi ver reels no Instagram, você tenha começado a vender ela. Pode ser que naquele dia super cansado, em vez de acessar o santo dos santos, você foi pecar, você tenha começado a vender ela. E não adianta lá na frente chorar diante do Senhor e falar que Jacó te enganou, se você teve a consciência da venda. Porque as promessas de Deus estão associadas ao derramamento do Espírito sobre a sua vida. E se todos os dias você não se esforça para se encher dele, você não vai acessar a maior parte delas. Será que no seu secreto, no seu dia a dia, assim como ele vendeu a promessa, você não tem vendido a sua? Será que de madrugada, quando você vai dormir, em vez de orar, você não tem vendido a sua? Será que você não tem negociado a promessa de Deus sobre a sua vida? É o que eu quero te levar ao questionamento. O quanto você entendeu do valor da promessa que existe sobre a sua vida vai determinar se você negocia ela ou preserva. Vai terminar no verso 34 dizendo assim: Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Se está vendendo é porque tem preço, e se tem preço é porque ainda não entendeu o valor. Por que a venda é desprezo? Por que Deus fica tão irritado com a venda? Porque se está vendendo é porque tem preço. Se tem preço é porque ainda não entendeu o peso do valor da promessa.
Ei, você não tem preço. Ei, as promessas de Deus na sua vida não tem preço. Ei, aquilo que Deus te chamou para viver não tem preço. Não troca por nada. Não negocie por nada. Aquilo que Deus delimitou sobre a sua vida é inegociável. Não negocie a sua santidade. Não negocie o seu secreto. Não negocie por nada nessa vida. Se a sua faculdade te faz parar de estudar, de orar, saia da faculdade. Se o seu trabalho te rouba o secreto, saia do trabalho. Perca o sustento, perca a casa, perca os estudos, mas não perca a intimidade com o teu pai. Não perca a intimidade com Deus. Ninguém vende aquilo que ainda considera precioso. Quando foi que a primogenitura deixou de ser precioso na vida de Esaú? Quando nos mínimos detalhes, ele foi adentrando em uma dimensão de cegueira espiritual, e as coisas dos céus perderam o sentido. Então é no mínimo detalhe que você troca a oração pela série, a palavra pelo Netflix, a comunhão com Deus, com a Bíblia, pelo Clash Royale. Tá rindo, né, Biel? Tu tá julgando, né? E isso vai perdendo o sentido na sua vida. Você vai saindo da dimensão do espírito. A terra vai ganhando forma. Você vê uma série do Netflix, e aí no meio daquela série tem imoralidade sexual, e você não sabe por que depois você caiu na pornografia. Nos mínimos detalhes, nos mínimos gestos, você vai saindo da dimensão dos céus, vai ganhando forma na dimensão da terra. E aí quando você vê, você está imerso na cegueira espiritual, e você vai lá e consuma a venda da sua primogenitura. Olha o que diz Hebreus 12, versos 16 e 17. Consegue abrir minha inteligência artificial? Boa. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o direito de sua primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, quando herdar a benção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Uns anos depois, Esaú chorou, mas não acessou mais o lugar da promessa. Pode ser que a promessa na sua vida, se você perder hoje, você nunca mais acesse. Existem dois porquês de Esaú nunca ter acessado a promessa. Pega aqui comigo. O primeiro porquê: cuidado, lá na frente pode ser tarde para chorar. Ele perdeu o tempo do choro, ele perdeu o tempo do arrependimento. Ele demorou cerca de 30, 40 anos para entender que ele já tinha perdido a primogenitura. Imagine daqui 30 anos você olhar para o seu passado e entender que você perdeu as promessas de Deus sobre a sua vida. E segundo, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Ele perdeu a promessa, porque ele chorou querendo acessar os recursos materiais, em vez de chorar arrependido porque perdeu Deus no coração. É como se eu caísse em pecado, perdesse o meu chamado, e eu fosse implorar para o pastor não me tirar do ministério, em vez de implorar para Deus não me tirar o espírito. Forte, né? Como se eu implorasse, não me tira o ministério, em vez de implorar para Deus não me tirar o espírito. Por isso Esaú não acessa o arrependimento, embora com lágrimas tenha chorado. Cuidado, porque nem toda lágrima simboliza transformação. Nem toda lágrima simboliza arrependimento, muito é remorso. Judas chorou angustiado, Faraó chorou ao ver o filho morto, Saul chorou, Acabe chorou. Choro não muda coração. O que muda coração é transformação de mente. Aleluia! E eu quero pegar aqui contigo alguns princípios que Jacó nos ensina, bem fáceis de entender. Primeiro princípio:
Às vezes, ficar na tenda, fale comigo, ficar na tenda tem muito mais valor do que ficar no campo. Às vezes as coisas estão indo errado, você fala, o que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer, você tem que permanecer no seu íntimo lugar. Porque quem vai fazer é o Senhor sobre a sua vida. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que gerar? O que é que eu tenho que buscar? Olha que interessante. Olha que profundo o que diz nessa passagem, se você olhar direitinho. Sabe o que Esaú ia fazer no campo? Caçar. Mas apesar de estar no campo caçando, ele volta para casa com fome. E o alimento que ele tem sai de dentro de uma tenda. Tem muita gente que está lá fora buscando a satisfação, buscando a aprovação, buscando o serviço. Mas a verdadeira comida que vai matar o desejo está dentro da tenda. Cuidado para não achar que a plenitude da sua satisfação está dentro de uma igreja, quando na verdade ela está dentro da sua tenda. Se você não é satisfeito dentro do seu lugar secreto, dificilmente você vai ser satisfeito dentro de uma congregação. Não importa o quão gloriosa seja a presença naquele lugar. Esaú sai para caçar, sai para buscar comida, sai para buscar mantimento, mas ele volta com fome e o verdadeiro mantimento sai de dentro de uma tenda. Tenda simboliza intimidade. Êxodo 33, quando está tendo uma confusão naquele arraial, fala que Moisés toma a sua tenda, vai para bem longe do arraial, e ali a nuvem de Deus desce sobre a tenda do encontro. Quando o arraial estiver te dando problema, quando as situações estiverem difíceis sobre a sua vida, a sua solução, grande parte do tempo, está dentro de uma tenda. Esaú diz, estou a ponto de morrer, de que me vale a primogenitura? Quem vive apenas para o presente momento pede a visão do eterno. Moisés passa pela mesma situação. Moisés vive uma situação de fome dentro daquele arraial, de confusão dentro do ministério. Mas enquanto Esaú volta para dentro da tenda e fala, de que me vale a minha primogenitura, Moisés volta para dentro da tenda e fala, se a sua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. A situação é a mesma, o que muda é o coração de quem está vivendo ela. Como está o seu coração mediante as confusões que Deus tem permitido entrar na sua vida? Você está vendendo a primogenitura ou tem falado para Deus que sem a presença você não quer ir a lugar nenhum? O meu sustento muitas vezes não está na caça dentro do campo, mas está no secreto dentro da minha intimidade. Segundo ponto que Jacó me ensina. Todas as vezes, e os meninos podem subindo já a banda, que eu passo fome, para dar de comer para outra pessoa, eu estou herdando bênçãos espirituais, porque isso é o reino de Deus. Jacó tinha um único prato de lentilha, ele tinha um único alimento. E o que Jacó está nos ensinando? Todas as vezes que eu abro mão do meu alimento para dar o outro de comer, eu estou vivendo o reino dos céus. O que é o reino dos céus, Miguel? O reino dos céus é passar fome para que outro coma, é morrer para que outro viva. Era estar triste, mas alegrar a vida do meu irmão e torná-lo feliz. É não deixar que a morte em mim gere ferida nos outros, mas garantir que a morte em mim gere vida ao meu redor. Esse é o reino. É pegar os seus 5 pães e 2 peixinhos, e em vez de comer escondido, entregar nas mãos de Jesus para que Ele alimente toda uma multidão.
não é sobre o que você entrega, é sobre o coração daquilo que você dá, na circunstância que você dá. Pode ser 25 centavos, mas dentro do coração daquela viúva, ela entendeu que Jesus era digno de tudo, que Jesus era dono de tudo, que não tinha nada a ver com ela, tinha tudo a ver com Ele. Às vezes você tem pouca coisa, mas eu quero te falar, se você entregar nas mãos de Jesus, Ele faz com que os seus 5 pães e 2 peixinhos alimentem multidões. Pare de reter aquilo que Deus te deu, comece a compartilhar, comece a multiplicar, porque fazendo isso você está dando bênçãos espirituais. Aquilo que eu entrego para Deus nunca perco, Deus multiplica. E 3, para fecharmos, e você pode até se pôr de pé no seu lugar. Chacoalha essa pessoa do seu lado, fala, acorda. Qual é a mentalidade de Jacó? Eu não estou interessado naquilo que vem da terra, eu estou totalmente interessado naquilo que vem do céu. E o que é que Jacó nos ensina com a vida dele? Que quando eu mantenho essa mentalidade como um estilo de vida fundamentado em um alicerce que não vai durar a minha juventude, não vai durar a minha adolescência, mas vai durar toda a minha vida, Deus vai fazer com que o meu nome seja levantado e viva a plenitude do propósito que Ele escreveu para mim. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou te contando isso? Aqui em Gênesis 25, ele está gritando para Esaú: Esaú, eu prefiro passar fome, eu prefiro passar sede, do que perder as coisas que do céu o Senhor preparou para a minha vida. O que é que você tem preferido? Jacó aqui onde nós lemos dá um grito claro para os céus: Deus, eu quero as coisas que o Senhor tem para a minha vida. E se você continuar lendo a palavra, em Gênesis 31, sabe o que vai acontecer, Bruninha? Jacó, 75 anos depois de já ter uma família, depois de já ter bens materiais, terras, bois, carneiros, depois de já ter promessas, sabe o que ele faz, Thales? Ele olha para Deus e fala: Deus, o meu coração continua o mesmo, eu só saio daqui se o Senhor me abençoar. O que Jacó está dizendo? Está dizendo que aquilo que ele fez com 15 anos, ele continua fazendo com 90, porque nunca se tratou da idade, se tratou da fome no coração. Jacó com 15 anos de idade fala: eu não quero prato de lentilha, eu quero aquilo que vem do céu. Jacó com 80, 90 anos de idade fala: Deus, eu só saio daqui se o Senhor me abençoar. Quando era menino não tinha nada, não conhecia ninguém, não tinha bens, não tinha família, não tinha filhos, mas tinha fome. Quando era mais velho tinha tudo, tinha bens, tinha família, tinha herança, tinha prosperidade, tinha terra, mas não perdeu o brilho nos olhos, não perdeu a fome no coração, não perdeu o anseio pela promessa. Ele continuou queimando, ele permaneceu no santo lugar. Por isso, todas as passagens da Bíblia que descreve avivamento, usa Deus como Deus de Jacó. Não darei repouso aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o poderoso de Jacó habitar.
porque avivamento é onde Deus encontra fome dentro de você, e essa fome não passa mediante as dificuldades, não passa mediante as lutas, não passa mediante as circunstâncias. Você pode não ter nada, você tem fome. Você pode ter tudo, você tem fome. Você pode ser pobre, tem fome. Pode ser rico, tem fome. Não tem a ver com o externo, tem a ver com aquilo que Deus plantou dentro do teu coração. Pode ter 15 anos, quer mais de Deus. Tem 30 anos, quer mais de Deus. Tem 80 anos, quer mais de Deus.